O futuro já começou, e ele fala mandarim. Bem-vindo e bem-vinda ao seu ponto de encontro com a vanguarda tecnológica. Das super apps aos algoritmos que moldam o amanhã. Aqui, nós desvendamos o ecossistema de inteligência artificial da maior potência digital do planeta, a China. Conecte-se hoje com a China do futuro. Para quem está nos escutando hoje, imagina a seguinte cena. Um homem está no meio de uma sala bem espaçosa, totalmente vazia. E ele tá usando óculos de realidade virtual, né? Exato. Um daqueles headsets de VR enormes. Ele está suando com o rosto super focado, movendo as mãos no ar repetidamente. É tipo um balé super estranho e minucioso. Se alguém olhasse rápido, com certeza pensaria que ele tá jogando um videogame hiper imersivo ou algo assim. Mas não é nada disso. O que ele está fazendo, na verdade, é ensinar um robô humanoide de metal que pesa dezenas de quilos a pegar um copo de papel e encher esse copo com pipoca recém-estourada. Nossa, sem amassar o copo. Sem esmagar o copo e sem derrubar a pipoca no chão. Uma tarefa hiper delicada. Olha, é uma imagem que quebra totalmente aquela expectativa de que a revolução tecnológica seria uma coisa, sabe, invisível, feita só de códigos rodando em servidores super distantes. Sim, aquela coisa abstrata da nuvem. Isso. O que estamos vendo na linha de frente hoje é algo surpreendentemente físico. É tátil e, acima de tudo, intensamente dependente da paciência humana. A inteligência artificial precisa desesperadamente do nosso senso de gravidade e espaço. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Pois este é mais um episódio do nosso podcast que discute e analisa os principais avanços da IA na China. Nós mergulhamos fundo numa série de documentos, dados de mercado e relatos de campo recentes, que revelam um cenário fascinante. E bem revelador também, se me permite dizer. Com certeza. A missão da nossa análise de hoje é desvendar como a força de trabalho chinesa está se adaptando a essa nova era de colaboração com a IA. E não estamos falando de um futuro distante de ficção científica. Não mesmo. É algo que está acontecendo agora, tipo, neste exato momento. Desde ensinar essas tarefas físicas a humanoides até o uso de algoritmos para, dirigir cenas inteiras de filmes. O objetivo é entender o que isso significa para o futuro das nossas habilidades. E o mais intrigante desse nosso mergulho nos dados é perceber que estamos diante de uma reconfiguração completa. Uma mudança de onde o ser humano se encaixa no processo produtivo. Porque durante anos a conversa foi dominada por aquela visão apocalíptica, né? Sim, aquela visão super binária. A máquina entra, o humano sai. Todo mundo perde o emprego e pronto. Mas os relatos de campo mostram exatamente o oposto. Estamos entrando numa era de colaboração extrema. Onde a máquina é muito potente, mas completamente cega para as nuances da vida real se não tiver um humano ali para calibrar ela. Então vamos destrinchar como isso funciona na prática, voltando àquele homem com os óculos de VR que eu comentei no início. O nome dele é Shen Xin. Certo. Ele trabalha num centro de coleta de dados de uma empresa chamada Agibot, lá em Xangai. E o cargo oficial dele, adivinha? É coletor de dados. Nossa, coletor de dados. Mas a gente geralmente associa isso a outra coisa, né? Exatamente. A minha experiência com coleta de dados sempre envolveu planilhas gigantescas, o pessoal fazendo pesquisas de mercado, clicando em formulários online. Sim, um trabalho super de escritório. Mas o que o Shen faz vira esse conceito totalmente de cabeça para baixo. Ele não capta cliques. Ele captura o próprio movimento físico. A Agibot está construindo robôs de uso geral. E o desafio que eles enfrentam ali não é de, engenharia mecânica pesada. É um desafio de destreza. E sutileza, né? Exato. Quando o Shen Xin coloca o headset e segura os controles, ele está mapeando a cinemática humana, toda a complexidade do movimento dele direto para as juntas de metal da máquina. E o detalhe crucial que as fontes destacam é o nível absurdo de granularidade que isso exige. Granularidade no sentido de repetição e detalhe. Muito detalhe. Para que o robô consiga embalar uma simples pipoca, o Shen precisa repetir esse movimento através de incontáveis rodadas de treinamento, exaustivas mesmo. Deixa eu tentar visualizar o mecanismo por trás disso.
Bom, se for pegar um copo de papel na minha cozinha para tomar água, o meu cérebro processa o peso do papel, a temperatura e a força exata que os meus dedos precisam aplicar, tudo isso no milissegundo, para não amassar o copo. Sim, a gente faz isso totalmente no automático. Ninguém para calcular a força. Mas a máquina não tem esse instinto físico, certo? Perfeita, não tem. A máquina precisa que o Shen traduza esse instinto puramente em matemática. Entendi. Então, cada grau de inclinação do pulso dele, cada microajuste de força ali na pegada, cada milímetro da trajetória do braço no espaço tridimensional. Tudo isso vira dado Exato, tudo isso é gravado em tempo real. e convertido num formato legível pela máquina. O objetivo final lá na Adbot é criar uma base de dados comportamental tão gigantesca e robusta que outros robôs possam simplesmente baixar essa habilidade. Tipo fazer um download do instinto humano. Isso, baixar e executar de forma autônoma. Nossa, é literalmente como ensinar uma criança pequena a arrumar o quarto. Com uma paciência infinita. Só que a criança tem engrenagens de metal e memoriza vetores exatos de força e matemática, né? O próprio Shen resume isso de uma forma brilhante numa das entrevistas que a gente leu. Ele diz que ensinar um robô requer a mesmíssima paciência de ensinar uma criança pequena a fazer as coisas pela primeira vez. E pelo que vi nos relatórios, não é só pipoca que eles estão ensinando. O treinamento do Shen também envolve varrer o chão de supermercados, limpar mesas, mover mercadorias pesadas. Tarefas super cotidianas. O trabalho braçal não foi extinto. Para quem está nos ouvindo e pensando que os robôs já nascem sabendo tudo, olha só, o trabalho braçal só foi transferido para o andar de cima, para esse estágio de treinamento digital num ambiente de VR. E se alguém acha que isso é só um experimento isolado de laboratório de uma startup pequena, a escala do que está acontecendo lá vai assustar. No final de março, a Adbot comemorou a saída da linha de produção do seu robô de uso geral número 10.000. 10.000? 10.000 unidades. O gargalo hoje não é mais forjar e construir o corpo de metal, entende? O desafio agora é construir um cérebro funcional para colocar dentro desse metal. E como eles alimentam o cérebro de 10.000 robôs? Bom, para operar essas unidades, o centro de dados deles já reuniu mais de 1 milhão de peças de dados de alta qualidade. 1 milhão de amostras de movimento? Caramba! Mas espera, eu preciso jogar a real aqui e dar uma de advogado do diabo contigo. Manda. Se uma empresa já tem 10.000 humanoides saindo da fábrica, mas cada movimento banal, como segurar uma vassoura, exige que um ser humano perca horas suando em realidade virtual, Certo? até que ponto essas máquinas são realmente úteis na prática? Tipo, isso não é um beco sem saída logístico? Nós não estamos apenas substituindo o trabalho de varrer o chão pelo trabalho de ficar parado numa sala de VR, fingindo que está varrendo o chão? Olha, essa é a grande charada da nossa análise de hoje. E a resposta para isso está na escalabilidade do dado. O humano não precisa varrer o chão virtual para sempre. Ele faz isso só até a máquina pegar o jeito. Exatamente. A beleza desse modelo é que os dados são extraídos de cenários muito diversos da vida real. O algoritmo aprende com casas, restaurantes, fábricas e escritórios, porque o laboratório é super estéreo, né? Não tem o chão engordurado de uma lanchonete ou aquele carrinho de compras abandonado no meio do corredor. Nem aquele tapete enrugado que faz você tropeçar. Então, o humano fornece esse 1 milhão de dados iniciais com base nessa imprevisibilidade toda do mundo real. Uma vez que o algoritmo absorve esses cenários... As 10.000 máquinas replicam. Exato. Você ensina um de forma suada e demorada e 10.000 aprendem instantaneamente. E é justamente esse esforço colossal de estruturação inicial que está virando a economia chinesa do avesso agora. O que nos leva ao grande paradoxo macroeconômico dessa história toda. Porque se treinar esse exército de robôs exige milhares de horas de um esforço humano super qualificado, como que isso afeta o mercado de trabalho em grande escala? É a pergunta que todo mundo faz. Pois é. A narrativa clássica que escutamos todos os dias, em todos os lugares, é a de que a IA vai fechar as fábricas e deixar todo mundo na rua, desempregado. O famoso apocalipse das máquinas. Só que os números oficiais do Ministério de Recursos Humanos e Segurança Social da China, que nós revisamos para os nossos ouvintes hoje, contam uma história completamente oposta. Não estamos falando de demissões em massa. Estamos falando de um oceano de novas vagas. E os dados revelam uma reestruturação muito, mas muito profunda da força de trabalho por lá.
Só para ilustrar, nos últimos 5 anos, o governo chinês reconheceu oficialmente 72 novas ocupações. 72 profissões novas que nem existiam. E dessas 72, mais de 20 estão diretamente ligadas à indústria da inteligência artificial. Estamos falando de carreiras inteiras que simplesmente não existiam no papel há pouquíssimo tempo atrás. Como o próprio coletor de dados cinemáticos em VR do Shen. Exato. E a projeção a curto prazo deles é que cada uma dessas novas categorias profissionais, só as categorias, tá? Gerem entre 300 mil e 500 mil novos empregos. É massivo. 500 mil empregos por categoria. Mas aí me bate uma dúvida que o nosso ouvinte também deve ter. O bolo da economia está realmente crescendo com isso? Ou estamos apenas fechando 500 mil postos na linha de montagem tradicional de um lado e abrindo 500 mil postos nesse laboratório de dados do outro? Você disse se é só uma dança das cadeiras? Isso. É um crescimento real para a economia ou só uma substituição um por um? É um crescimento real e estrutural brutal. Não é só trocar as pessoas de lugar. E temos os dados financeiros da indústria para comprovar o mecanismo disso. O tamanho do que eles chamam de indústria principal de IA na China ultrapassou a marca de 1,2 trilhões de yuans em 2025. 1,2 trilhões de yuans. Convertendo isso dá o quê? Para termos de comparação, são mais de 176 bilhões de dólares. É muito dinheiro girando num ecossistema específico. Muito dinheiro mesmo. E geralmente isso fica concentrado na mão de umas 3 ou 4 big techs, né? Aí que tá. Não, esse dinheiro não está concentrado em meia dúzia de gigantes. O número de empresas ativas nesse setor lá ultrapassou a marca de 6.200 no ano passado. 6.200 empresas focadas inteiramente em IA. Sim, isso significa que o desenvolvimento está super descentralizado, está penetrando em nichos muito específicos do mercado. Bom, e para colocar essas 6.000 empresas para rodar todo dia, você precisa de gente. Muita gente. Com certeza. Os dados de recrutamento da primavera mostram que, apenas no primeiro trimestre de 2026 agora, as vagas abertas no setor de IA na China aumentaram quase 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. 20% de crescimento? 20% de crescimento ano a ano numa indústria que, como acabamos de falar, já vale trilhões, é a definição técnica de um boom econômico. E se quem está nos escutando agora começou a pensar, tipo, ok, mas como isso afeta a minha carreira no longo prazo, a resposta está justamente na mudança do perfil exigido. E que mudança, né? Sim, o trabalhador chinês não está mais sendo pago apenas para apertar o mesmo parafuso 1000 vezes por dia na fábrica. Ele está sendo pago pelas suas habilidades digitais e pelo conhecimento prático que ele tem do mundo real para que ele possa gerenciar, ensinar e calibrar o sistema que vai, no fim das contas, apertar o parafuso. É uma mudança de mentalidade, né? O foco do valor do trabalhador saiu da execução repetitiva e contínua e foi para o estágio de configuração e ensino. Exato. A vantagem competitiva do ser humano hoje, pelo que esses dados mostram, é a capacidade de traduzir o caos do mundo físico para a mente da máquina. A IA exige essa transferência de conhecimento do trabalhador. Mas, e aqui entra uma virada muito fascinante na nossa análise de hoje, essa dinâmica tem dois lados bem distintos. Como assim? Bom, se no setor industrial, nas fábricas, as pessoas estão tendo que suar para ensinar as regras rígidas do mundo físico para as máquinas, lá nas indústrias criativas o impacto da IA é o oposto diametral. Ah, interessante. É o avesso. Na arte e no entretenimento, a tecnologia está sendo usada justamente para destruir as restrições físicas. Essa inversão nos documentos me chamou muita atenção. A gente sai do chão de fábrica cinza e vai para a tela de cinema. Os relatos analisam o impacto da IA nessa economia criativa através da experiência de um cara chamado Shen Xiaoyu. Isso, o Shen Xiaoyu. Ele era diretor e se transformou num criador de conteúdo digital 100% focado em IA. E tem uma história incrível que ele compartilha sobre os bastidores da produção de um filme tradicional chinês chamado Gone with the Boat. Acho que é a ilustração perfeita dessa fricção com o mundo físico que você mencionou. É uma anedota maravilhosa porque mostra o sofrimento do mundo real. O Shen relata o caos logístico que era tentar mover um simples barco de madeira que servia de adereço de cenário num rio. Só um barco, né? Parece fácil.
Parece, mas ele conta que 4 membros da equipe do departamento de arte gastaram uma quantidade ridícula de tempo e um esforço físico extremo tentando reposicionar o barco na lama para uma cena. Nossa. Eles suavam, afundavam na lama até o joelho, lutavam contra o peso da madeira encharcada e a gravidade, e o barco mal saía do lugar. O mundo real é pesado, lento e super impiedoso com as ideias, sabe? Imagina a cena para o nosso ouvinte. O diretor tá lá, inspirado, e quer que o barco vá só 1 metro para a esquerda para pegar aquela luz perfeita do sol nascendo. Aquela luz mágica da manhã. Só que, até os 4 caras conseguirem empurrar aquele barco pesado pela lama toda, o sol já subiu, a luz perfeita já foi embora, o ator perdeu a concentração da cena e o diretor tem que comprometer a visão original dele porque a física simplesmente não permitiu. Exatamente isso. Esse é o custo invisível da logística pesada no processo criativo. Grandes ideias do cinema morrem todos os dias porque são caras demais de fazer, pesadas demais para mover, ou simplesmente porque o orçamento da locação acabou antes de tentarem de novo. Mas é aí que entra o fluxo de trabalho atual do Shen Xiaoyu. Usando a inteligência artificial, ele muda completamente as regras do jogo. A logística física simplesmente desaparece da equação. Evapora. Hoje, como ele conta nos relatos, ele faz o upload de uma imagem de base no computador dele, digita um comando de texto, o famoso prompt, e a inteligência artificial renderiza o barco exatamente no cenário desejado. Com iluminação perfeita, né? Com a luz perfeita, no ângulo perfeito, em questão de alguns poucos segundos. A máquina não cansa, a máquina não tem problemas com o peso da lama, e a máquina, claro, não cobra diária extra de locação para o estúdio. E o resultado prático disso é um poder descentralizado que chega a ser assustador, num bom sentido. Porque o algoritmo pega um criador independente, um cara sentado num quarto com um notebook, e entrega na mão dele a capacidade de produção de um estúdio inteiro de Hollywood. É revolucionário para quem cria. A IA vira, no fim das contas, a máquina definitiva de resolver logística. Mas, olha só, eu vou ter que ser o advogado do diabo aqui de novo, porque a dúvida inevitável surge. Se a máquina corta todo esse esforço braçal chato, se ela constrói o cenário em 3D, ajusta a luz do sol e materializa a ideia num piscar de olhos, o que exatamente sobra para o humano fazer no meio da arte? Olha, essa é a angústia de 90% dos profissionais criativos hoje. O medo de ficar obsoleto. Exato. Se o computador faz o filme, eu faço o quê? Mas o raciocínio do Shen levanta um ponto fundamental sobre isso. Quando a IA assume a execução árdua, sabe, aquele trabalho sujo e repetitivo de renderizar polígonos, calcular reflexos de luz na água e mover barcos virtuais, os criadores humanos recuperam o controle absoluto. Ficam com a mente livre, digamos. Isso. Eles ficam finalmente livres de orçamentos apertados e de problemas com adereços teimosos. O que sobra para o ser humano, segundo o próprio Shen, é a capacidade de focar inteira e exclusivamente na narrativa, na estética da obra e na expressão emocional. Bom, eu entendo esse argumento. Mas, e aqui vai o meu lado cético, de novo a gente já sabe que os geradores de vídeo e de imagem mais avançados, agora de 2026, já entendem profundamente de estética. Ah, sim, visualmente eles são incríveis. Demais. Você senta lá e pede um visual tipo cyberpunk melancólico, chovendo numa rua escura, e o software te entrega algo visualmente deslumbrante, de cair o queixo em 10 segundos. Se o algoritmo já domina até a paleta de cores emocional, onde reside a verdadeira vantagem competitiva de um diretor humano daqui para frente? É uma ótima pergunta. E aqui nós chegamos ao cerne meio que filosófico de toda a nossa análise hoje. A diferença gritante entre gerar conteúdo e criar significado. Gerar versus criar com significado. Exatamente. O Shen Xiaoyu crava nos documentos que a criação com real significado, aquela que toca as pessoas, sempre, inevitavelmente, começa com a observação humana, com o pensamento crítico. A IA pode até ser a construtora mais rápida do universo. Tipo, ela levanta as paredes, passa a fiação e pinta sua casa em 10 segundos. Mas ela não mora na casa. Bingo! Ela não sabe o que faz de uma casa, de fato, um lar. O humano é o arquiteto sensível que entende que a janela do quarto precisa estar virada para o sol da manhã. E ele sabe disso porque o sol da manhã traz uma sensação de esperança para o personagem que está sofrendo. Nossa, essa analogia é muito boa. A máquina constrói a casa perfeita, mas é a vivência humana, as memórias, que habitam aquele espaço. Exato. É perfeita para explicar o mecanismo da arte digital de hoje.
Porque, seja qual for a carga dramática que uma cena gerada por IA tenha na tela, essa substância não surge espontaneamente de uma linha de código Python. O software não gera emoção do nada. O código não tem sentimentos. Toda a reflexão da cena, a dor daquele personagem, a alegria, a experiência de vida, tudo isso vem da cabeça de quem escreveu o comando inicial. Os relatos que a gente leu destacam especificamente que essa qualidade do material gerado vem da leitura do criador, da bagagem cultural dele. O algoritmo é genial na sintaxe das coisas. Né? Ele sabe perfeitamente como desenhar uma tempestade realista, fisicamente perfeita, com as gotas de chuva voando. Mas a semântica dessa tempestade, o porquê aquela chuva importa para a jornada do herói, o que ela simboliza emocionalmente naquele momento de perda, isso é domínio exclusivo da mente humana. O algoritmo não tem memória de infância. Nenhuma. Ele nunca perdeu um ente querido, nunca sentiu o alívio profundo de encontrar um abrigo na chuva depois de horas no frio. Ele precisa desesperadamente que o humano traduza essas emoções universais em diretrizes de texto. Só assim as imagens geradas realmente vão ressoar com o público que está assistindo. Então, no frigir dos ovos, dominar a tal da engenharia de prompts, saber falar com a IA para extrair uma obra de arte genial, não é simplesmente uma questão de fazer um cursinho de software ou decorar uns atalhos de teclado de um programa. Não mesmo, passar longe disso. É uma questão de ter vivido intensamente, sabe? De ter passado por coisas reais. A máquina tem os pixels perfeitos, que são alimentados por aqueles bilhões de dados que os coletores, lá na fábrica de Xangai, ajudaram a organizar com muito suor. Mas o humano é quem sopra a alma ali para dentro daquele mundo digital. Essa é a expressão perfeita, soprar a alma. Porque sem a bagagem dos livros que você leu na vida, das conversas complexas que você teve e de seu repertório geral de mundo, a máquina vai apenas gerar uma imagem linda, super em alta resolução, mas completamente vazia por dentro. Concordo plenamente. Se nós olharmos, para dar um passo atrás, para tudo que dissecamos nos dados de hoje, vemos um fio condutor super cristalino nessa história toda. Qual seria o resumo para quem está nos acompanhando? Bom, seja um operário da Agibot que está suando num ambiente de realidade virtual fechado para ensinar um robô até a delicadeza de segurar um copinho de papel, ou seja, o cineasta digital usando um algoritmo avançado para materializar a visão de um barco num rio sem precisar lutar contra a gravidade na lama. A essência é a mesmíssima. Humano guiando a máquina. Sim. A tecnologia de IA mais sofisticada que temos em 2026 continua sendo apenas um espelho. Um espelho altamente potente, rápido e escalável, mas um espelho da experiência humana. É um ciclo colaborativo contínuo, onde uma coisa alimenta a outra. Nós ensinamos a física chata para os robôs nas fábricas para que a nossa economia possa escalar e gerar valor. E do outro lado, usamos os algoritmos nos estúdios para nos libertar dessa mesma física, permitindo que a criatividade humana alcance escalas que eram inimagináveis no passado. E os dados macroeconômicos provam que isso está dando certo. Com certeza. O resultado dessa colaboração foi o surgimento de mais de 6.200 empresas só na China, a criação de um mercado multibilionário e, claro, uma demanda explosiva por profissionais que saibam, na prática, gerenciar essa ponte delicada entre o biológico e o digital. A inteligência artificial na China não está apenas substituindo pessoas no mercado, ela está reescrevendo a infraestrutura de como nós colaboramos. Sem dúvida alguma. E eu gostaria de fechar a nossa reflexão profunda de hoje puxando um fio bem importante dessa dinâmica toda que você acabou de descrever de forma tão clara. Manda bala. O que fica de lição pra gente? Nós vimos que a máquina precisa vorazmente da nossa observação constante do mundo real. Seja para entender a fricção e o peso de um copo de papel de pipoca ou para entender a melancolia poética de um barco abandonado sob a chuva. Mas à medida que nós delegamos cada vez mais a execução física pesada e os obstáculos logísticos da nossa criatividade para os algoritmos hipereficientes... Pra gente não precisar empurrar o barco na lama.
Isso. À medida que a gente foge da lama, fica uma pergunta existencial meio pesada para todos nós. Que é, Será que com tanta facilidade virtual, nós estamos nos permitindo passar tempo suficiente no mundo físico, naquele mundo real, sujo e imperfeito, para continuar acumulando essas experiências e memórias humanas? Porque são exatamente essas memórias reais que servirão de combustível para o que as máquinas precisarão imitar amanhã. Nossa Parquin está nos escutando, essa é a reflexão que todos nós precisamos levar para casa hoje. Quando a ficha cai, a gente percebe que o valor do ser humano no mercado de trabalho não está diminuindo. Muito pelo contrário. Ele está se concentrando naquilo que nos torna unicamente humanos. Na nossa vivência e imperfeição. Sim, na nossa vivência, na nossa paciência gigantesca e na nossa bagagem cultural. E com esse pensamento nós encerramos a nossa jornada analítica de hoje. Para o nosso ouvinte, continuem observando o mundo real ao redor, questionando essas mudanças e enriquecendo o próprio repertório de experiências. É isso aí, vamos viver o mundo real um pouco também. Com certeza. Obrigado por nos acompanhar em mais essa análise profunda e até a próxima.